Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Sejam derramadas sobre a sua vida. Creia. Creia tão somente. E você vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Hoje eu venho falar sobre a glória de Deus em nossas vidas. Quando nós permitimos que a glória de Deus, a realidade de Deus, aconteça em nossas vidas hoje, no nosso meio, no nosso tempo, a realidade de Deus esteja conosco. Quando você permite, quando você sai da utopia do mundo e entra na realidade de Deus, você encontra a glória dele. Você sente a presença dele. Você se fortalece nele. Sabe por que as igrejas que eram tão vivas, tão cheias da presença de Deus, se tornaram tão vazias da presença de Deus, apesar de cheias de membros? Porque o povo esqueceu de trazer à realidade a glória de Deus. Começou a colocar Deus num lugar bem distante. E começou a tentar viver sem a glória de Deus, sem a realidade de Deus, sem a presença de Deus. Não deu noutra. As igrejas morreram. Morreram de inanição, de falta do alimento espiritual. Falta do alimento espiritual. Quando o povo estava no deserto, começou a murmurar, reclamando com Moisés e com Arão, dizendo que Moisés e Arão eram os culpados deles estarem ali no deserto. E olha o que aconteceu. Em Êxodo 16, quando Deus manda maná do céu. Não foi só um dia que ele mandou não, viu? Ele mandou maná durante 40 anos, até o povo chegar na terra, que mana leite e mel, terra habitada, que tinha alimento. Aí foi que o Senhor parou de mandar o maná. Mas veja a fidelidade de Deus e a murmuração do homem. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão. No deserto, os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera, olha só o que eles estavam desejosos, quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês, com Moisés e Arão, eles falando, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Outra coisa não, mas murmurar é muito fácil. Chega, sai, chega, flui a murmuração. Houve uma dificuldadezinha que Deus permitiu para ver até onde ia o coração deles. Aí eles vomitaram o que tinha dentro deles.
começaram a reclamar de Moisés e de Arão. Então, quando eles começaram a torturar a cabeça de Moisés e de Arão, acusando Moisés e Arão de tê-los levados ali, ora, tirá-los do cativeiro, da escravidão do Egito, onde eles trabalhavam, levavam açoites, mas a saudade foi grande que eles sentiram da carne do Egito e do pão do Egito. No lugar deles pedirem a Deus, fortalecerem o enfado de Moisés e de Arão. Vamos orar todos juntos para que Deus venha e supra a nossa necessidade. Não. Começaram a acusar Moisés e Arão. Então, o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Porque eles disseram que tinha sido Arão e Moisés que tinha os tirado da terra do Egito para matá-los de fome no deserto. O objetivo não era de tirá-los do cativeiro, não. O povo de repente distorce. De repente a coisa muda, inverte os valores. Quem está fazendo bem tem que ser chamado de mal. E quem está fazendo o mal, que fez o mal, que faz o mal, que é do mal, aí o povo aplaude. Diz, acho que vai sair coisa boa dali. Do mal. Como é que uma árvore que dá maus frutos pode dar um fruto bom, doce? Claro que não. Mas eles estavam com saudade, era do faraó. Faraó explorava eles, enganava eles, dava para eles migalhas, ficava com as riquezas do suor deles. Mas eles preferiam, eles estavam com saudade, uma saudade maior do mundo de ser escravo de Faraó. Faraó ficando rico, deixando os meninos dele bem riquinhos e dando migalhas para o povo. Não precisa falar, né? Como lembra a situação do Brasil. Mas o Senhor disse, hoje à tarde vocês saberão, aí Moisés o Senhor disse que vai mandar o pão, aí Moisés disse, hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Ou seja, não fique com raiva de mim, não. Eu estou tentando tirar vocês daquela escravidão. Eu estou tentando salvar vocês, tirar vocês daquele lugar tão terrível, onde vocês eram explorados, e trazer vocês para um lugar onde vocês não serão mais escravos. Onde o que vocês trabalharem, vocês vão se alimentar daquilo que trabalharam. Vocês não vão perder aquilo. Não vão tirar de vocês e dar em conta-gotas enganos. Bolsa Família, quando na verdade o dinheiro todo não era para ser para Bolsa Família. Eles pegam, vamos dizer, 2 bilhões para eles, o faraó pega para ele 2 bilhões, aí vai e dá o Bolsa Família, migalhas para as pessoas. Mas com o dinheiro que era para dar escolas, hospitais, educação de qualidade. Não. Mas o povo estava com saudade.
de ser sucateado, de ser explorado, de ser enganado com Bolsa Família. Mas aí Moisés disse: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as suas murmurações contra o Senhor. Povo, como? Eu estou murmurando contra Moisés, contra Arão? Não. Quando você murmura contra alguém que obedece a Deus, que honra a Deus, que procura fazer as coisas corretas, quando você persegue essas pessoas e murmura contra essas pessoas e mente contra essas pessoas e acusa esse tipo de pessoas, você está fazendo tudo isso contra o seu Criador, o autor de sua vida. Por isso que devemos amar o nosso próximo e amar a justiça de Deus. E não paquerar com a impiedade, com os ímpios. Mas aqui ele disse: e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele, contra o Senhor. Pois quem somos nós? Aí ele esclareceu para o povo. Quem somos nós? Quem sou eu, Moisés, e você, Arão, meu irmão? Quem somos nós? Para que vocês, povo de Deus, fiquem murmurando contra nós. Moisés disse: eu não sou nada, eu estou aqui só levando vocês, obedecendo ao mesmo Deus, que é meu e de vocês. Eu estou fazendo o que ele me mandou fazer. Eu estava muito bem lá com minha esposa, meus 2 filhos, tranquilo, levando uma vida tranquila, mas o Senhor, ele manifestou para mim o poder dele numa sarça que ardia, mas não se consumia. E ele me disse: Moisés, tira o meu povo do Egito. Eu estou ouvindo as lamentações deles e eu quero socorrê-los. Mas aí o povo esqueceu de tudo isso. Começou a acusar Moisés e Arão. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor. Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Naquela nuvem que esteve com eles durante os 40 anos, que os protegia dos raios do sol no deserto durante o dia e iluminava o caminho do seu povo à noite. Aí ele manifestou ali a sua presença. A glória dele apareceu na nuvem. Eles viram. E Deus manda codornizes também. Não só maná, mas a carne também. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã
vocês comerão pão à vontade. Não ia ficar com fome, não. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o arraial. Porque Deus, ele só dá em abundância. Então você que hoje está desempregado, você que perdeu o emprego ou que foi obrigado a fechar sua empresa por causa da pandemia, ou por outro motivo, ou por causa de um governo desgovernado, que de uma forma completamente arbitrária e inconstitucional tirou de você o direito de abrir a sua empresa. E você foi obrigado a fechar as portas de sua empresa e desempregar muitas pessoas. Eu estou dizendo para você que Deus, ele pode abrir a sua empresa ou te dar outra estratégia muito melhor do que o que você já vivia. Ele é um Deus de provisão. Não se desespere. Creia que Deus está conosco. O Senhor está conosco. Tenha bom ânimo. Deus vai te dar uma solução. Ele vai dar uma saída. E vai ser muito melhor a glória da segunda casa do que a da primeira. Porque quando você espera no Senhor, você prospera. É uma consequência natural. Buscai o reino de Deus para chegar aqui em você. Quando o reino de Deus estiver em você, quando o seu corpo for o templo do Espírito Santo de Deus, ele vai prover todas as suas necessidades. Ele vai agir de uma forma sobrenatural. E você vai ver que a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Calma. Está bem pertinho de tudo se resolver. A mão do Senhor, a mão bondosa do Senhor já está sobre a terra. E os maus não prevalecerão. Aqueles que de uma forma completamente arbitrária e inconstitucional obrigou você a fechar a empresa para que você entrasse num colapso financeiro, ele vai perecer. Este que fez isso vai perder o poder, vai sair envergonhado, será desmoralizado todo aquele que assim agiu. O Brasil é do Senhor. E a igreja do Senhor vai transformar a situação do nosso país. A igreja do Senhor, estando no Senhor, prevalecerá. Nós vamos vencer. Tudo isto vai passar. Você vai dizer, como é que eu não pensei nisso antes? Assim é muito melhor. Eu vou conseguir empregar muito mais pessoas. A minha empresa vai ficar muito maior do que era. Como Deus é bom. Aí lembre-se de agradecer a Deus. Não fique beijando a bênção, esquecendo do abençoador. Não esqueça que você tem que buscá-lo na alegria e na tristeza. Agora na tristeza, você o busca e ele vai transformar sua tristeza em alegria. Quando você estiver alegre,
Lembre-se daquele que transformou a sua tristeza em alegria. Não haja com ingratidão. Não faça como este povo. Por isso que eles passaram tantos anos no deserto. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, os alimentava diariamente. À tarde apareceram codornizes que cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. Deus entregou de bandeja para eles o pão e a carne. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Então era branquinha. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso branquinho que depois que o orvalho secou, ficou aqui? Pois não sabia o que era. Aí Moisés respondeu: isso que eles estavam ali vendo, isso é o pão que o Senhor dá para vocês para comerem. E eles ficaram nutridos. Ninguém ficava, ele saciava a fome e nutria. O maná que veio do céu, ele alimentava e ele fortalecia aquele povo. Ele tinha tudo que aquele povo precisava para ficar forte e caminhar no deserto, ter forças. E olhe que quando eles chegaram para lutar, depois que atravessaram o Rio Jordão, para conquistar a terra prometida, eles tinham força para guerrear. E o alimento deles era maná e as codornizes. Oh, Deus bom! Oh, Deus bom! Como é bom depender de Deus. Se você, antes da pandemia, achava que dependia desse emprego que você perdeu, ou desta empresa que você fechou, hoje você sabe que você depende do Senhor de todos os senhores, do Rei de todos os reis, do governador de todas as nações, de um Pai amoroso, bondoso, que cuida de você. Porque tudo que você toca é perecível. Um dia acaba. Agora, ele é eterno. E o espírito que ele soprou no seu nariz para você existir é eterno. E o Espírito Santo que ele enviou com o sacrifício da cruz é eterno. E habita no nosso meio. Agora só vai habitar dentro do seu e do meu coração se eu permitir. Aí Moisés respondeu: isso que eles perguntaram o que é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que conseguir comer. Não precisa de você colher mais do que você vai comer naquele dia. O que você consegue comer, colha. 2, aí Deus sabia, porque Deus conhece o nosso corpo. Ele sabe exatamente o que precisamos. Aí o Senhor vai e explica. Porque podia ser que o rapaz pensasse, não, mas eu preciso de menos, ou eu preciso de mais. Não. O Senhor disse: 2 litros por cabeça. Por cada pessoa era 2 litros do maná por dia, segundo o número de pessoas.
Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Então, o responsável da casa, o dono daquela tenda, o senhor daquela família, porque eles faziam a tenda por famílias, o senhor daquela família ia e colhia por cabeça 2 litros. Cada pessoa tinha direito a 2 litros. Todo mundo ficava alimentado, ficava fortalecido. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. Então, quem tinha a família menor, colhia menos, consequentemente, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito. Aquele que, eu quero comer mais. Não sobrava. E nem faltava para quem havia recolhido pouco. Aquele que pegou pouquinho, Deus transformava em suficiente para alimentá-lo, ele ficar forte, robusto, para no outro dia chegar mais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cristo ensinou assim o Pai Nosso. Nos dai hoje o pão de cada dia. O pão espiritual, que é a presença dele, e o pão que sacia o corpo, que mata a fome, que nos faz fortes. O pão espiritual que nos fortalece espiritualmente e o pão que nos mantém em pé, que essa veste precisa de alimento. Pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos, desobedeceram alguém que eles estavam vendo que o que ele falava, Deus fazia. Mas eles resolveram desobedecer. Ele disse: não deixe nada para amanhã, exceto na sexta-feira. Colha em dobro, que não vai se estragar. Aí pode ficar. Mas aquilo que é da segunda para terça, só colha da segunda. Na terça, só colha na terça. Na quarta, só colha na quarta. Na quinta, só colha na quinta. Na sexta, colha em dobro para descansar no sábado. E assim era para ser. E aqueles que desobedeceram, aqueles que resolveram guardar mais, criou tapuru, apodreceu, cheirava mal. Tem aqui. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Pode ser que Deus, limitando o poder de Deus, pode ser que amanhã Deus não dê, aí eu vou comer. Tem gente que vive nessa angústia, nesse medo que Deus não... Deixa eu só lembrar uma coisa para esse povo que duvida de Deus. Só uma coisinha. Por gentileza, poderia você me responder? Quem é que está sustentando o planeta Terra no lugar que ele está? Quem é que está fazendo o giro perfeito, sincronizado, milimetricamente perfeito? Quem é que está fazendo todos os dias? O mesminho que manda o maná. Mandou o maná ali e está mandando agora para você. O maná espiritual, e com a força do maná espiritual, você vai ver como Deus vai colocar diante de você a saída, o maná que você precisa se alimentar e sustentar sua família, para não faltar nada para você. É o mesminho, é o mesmo que está sustentando a terra. Ou você pensa que é você que está segurando a terra, para ela simplesmente não ficar espalhada, um dia vai voando até o sol, queima todo mundo, depois ela vai lá e fica bem longe do sol, todo mundo morrendo de frio, não. A terra, ela está situada exatamente no lugar certo. Se ela fosse mais próxima do sol, morreríamos queimados. E se ela fosse para mais distante do sol, nós morreríamos de frio. Então descanse,
Ele está cuidando, viu? Eles teimaram, né? E aí guardaram o maná para o dia seguinte. Mas sabe o que aconteceu? Deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. Tinha mais isso. Tudo da forma mais perfeita possível. O alimento perfeito. O povo de Israel recolheu o maná. No sexto dia, colheram alimento em dobro. 4 litros para cada um, era 2 litros para cada um, mas na sexta, toda sexta, eles colhiam em dobro e não apodrecia, porque era para o sábado. Descanso. O tempo que é para você tirar só para adorar a Deus, entrar na presença dele, engrandecer o nome dele, conversar com o Papai do céu, é o dia de folga da gente. E aí ele disse: no sexto dia colherão alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos, porque eles estavam obedecendo a lei. Toda a vida, na sexta-feira, eles podiam colher tranquilamente em dobro, porque não ia se estragar. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas, eles saíram para recolher no sábado, teimando. Porém, não o acharam. O maná não aparecia no sábado. Oh, Deus bom, fiel, justo. Deus que não oscila. Oh, Deus grande! E eles foram lá recolher maná no sábado, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vou perguntar novamente. O Senhor disse: até quando vocês, nós, nos recusaremos a guardar os mandamentos do Senhor e as suas leis? Até quando vamos ficar ouvindo mentiras de Satanás e desprezar a palavra da vida, que te conduz à vida, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da pessoa de Cristo e, consequentemente, ao conhecimento do Pai, daquele que conversava com Moisés, e do seu Espírito Santo que habita na terra e dentro de cada um daquele que o busca, que se entrega ao Senhor. Ele pergunta: até quando? Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Ele nos permitiu o descanso. Por isso, ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Vão descansar! Assim, o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Era gostoso. Ele era como um coentro branco, parecia uma nuvem e tinha sabor de bolo de mel. E esse maná simboliza nada mais, nada menos do que o pão do céu chamado Cristo. Cristo, ele é doce. Ele é doce. Ah, como é doce o nosso Cristo. E ele traz uma paz. Ele nos supre. Ele nos nutre. Já entendeu que ele nos nutre? Em Cristo, nós somos fortes, nutridos, alimentados. E tem uma doçura quando você está em Cristo, que você adoça outras vidas. Você traz doçura para outras vidas. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. O Senhor instruiu Moisés a pegar 2 porções, que é o que se coloca para cada pessoa, e ele diz: separe. E tem isto na arca, a arca da aliança. Tem o maná na arca. Tem esse maná, ele nunca vai apodrecer, porque ele é o pão espiritual. Ele é o pão espiritual. Ele simboliza nessa permanência de colocar para trazer à memória as futuras gerações. Nós temos obrigação de alimentar as futuras gerações com o maná do céu. Falar de Cristo para eles. Faz o seguinte: exija na escola do seu filho que tire o saci pererê, que é mentira, e fale de Cristo. E em sua casa, quando você estiver com os seus filhos, rodeando a mesa farta com a graça de Deus, fala do maná para eles. Fala do pão da vida. E ele disse: dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei da escravidão
do Egito. Isso mesmo. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entrassem em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã, da terra prometida. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Não era aquela coisinha para você comer e ainda ficar com fome, não. Alimentava mesmo. Aí o Senhor me trouxe aqui para o livro de Mananciais no Deserto do dia 2 de abril, sendo hoje já 27 de abril. Olharam, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Cultivemos o hábito de procurar nas nuvens a borda iluminada e, achando-a, vamos buscar nas nuvens a presença de Deus e, achando-a, continuemos a olhar para ela. Não tire os olhos do Senhor. Não deixe que nada distraia você para você tirar os olhos do Senhor. Porque é aí onde você fica vulnerável. Não tire os olhos do Senhor. Continuemos a olhar para ela, em vez de ficar olhando para o cinzento escuro do centro. Tenham cuidado com o que está muito perto de vocês, tentando impedir a sua visão espiritual. Cuidado. Não nos entreguemos ao desânimo, de forma alguma. Ânimo! Por mais oprimidos ou molestados que estejamos, ânimo! Tem que lembrar quem é o autor de nossas vidas e o que ele é capaz de fazer. Abriu o mar, libertou o povo do cativeiro do Egito, alimentou esse povo durante 40 anos. Anos é muito tempo. Não nos entreguemos ao desânimo, por mais oprimidos ou molestados que estejamos. Porque é assim que nós estamos. Todas as nações da terra estão oprimidas, menos Israel. Israel, eu vi o vídeo de Israel. Quem quiser ver, coloque Israel sem máscaras. Aí vai aparecer. Eles não estão mais usando máscaras. Deus já os libertou da Covid. Deus já fez na vida deles o milagre. E todas as nações da terra já sabem disso. A notícia chega. Aí por quê que nós, que cremos em Deus, vamos nos desesperar? Por quê? De jeito nenhum. Sabe aquele papinho que os anticristo, que estavam tentando destruir a nossa nação, diziam que agora todo mundo ia viver de máscara, eternamente de máscara, não sei o que mais lá, que o negócio era para todo ano, que não sei o que. Não vai acontecer isso, não. Esse vírus não é um vírus de gripe que vai ficar tendo todo ano, não. Fim da pandemia. Fim da pandemia. Vai ter mais, não. Então, os comerciantes que estavam tentando ficar vendendo vacina todo ano, eles vão ter que arranjar outro ramo para ganhar dinheiro. E se Deus quiser, de forma mais íntegra. Sem mentiras.
sem inventar que o medicamento que é útil, que serve, sem inventar que não serve. Sem mentiras. Os dissimulados, se Deus quiser, vão sair com os joelhos tremendo, porque Deus é grande, viu? Tem gente orando. E quando tem gente clamando ao Senhor, eita, que não dá certo pra gente ruim, porque pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Não vão nem cobrar o que eles pagaram para enganar as pessoas. Tenho fé em Deus, porque foi tudo por debaixo dos panos, né? Então não tem como cobrar. Graças a Deus. Inclusive, eles que nos devem, né? As vidas que eles destruíram, pessoas que se suicidaram desesperadas, acreditando nas mentiras deles, né? Então, eles é que nos devem, nós não devemos nada a eles. Se alguém se vendeu, então esse alguém pague as contas. E se vendeu, devolva o dinheiro que recebeu. E aí fica tudo direitinho. Então é por aí, ele disse. Nós não devemos desanimar. A pessoa desanimada não pode fazer. Nesse estado, ela não consegue resistir aos ardis do inimigo, nem prevalecer em oração pelos outros. O medo paralisa. Todos estes países ditadores, que têm ditadores, eles conseguiram dominar o povo com o medo. E eles criavam o perigo, transformavam aquele perigo numa ameaça para o povo e que a solução era se render a eles. Entendeu? Então o medo paralisa, a pessoa se rende. Agora aquele que está firmado na rocha, quando eles vierem ameaçando, não sei o que, eu sou uma que corre e digo, papai do céu, Senhor de nossas vidas, olha o que é que eles estão fazendo, eu enredo. Olha o que é que eles estão fazendo, Senhor. Olha o que eles estão fazendo, Pai. Eles estão querendo invadir a nossa nação. Pai, quebra as forças deles. Pai, incapacita o maligno. No nome do teu filho, Jesus Cristo. Menino, não dá noutra. Eles vão sair em retirada. Já tem gente fugindo, se escondendo, pedindo licença-prêmio. E ele disse que a pessoa fica incapacitada até de orar pelos outros. Por causa, ele paralisa. Fujamos de qualquer indício desses inimigos mortais. Como fugiríamos de uma víbora? Devemos ter cuidado. Cuidado, não subestimem o inimigo. Ele é muito dissimulado. Ele se faz de vítima. Ele finge que teve câncer. Ele cria tanta coisa, mas Deus é tão grande que ele cai na própria rede que ele colocou contra a nação brasileira. É na própria rede que ele está todo embaraçado. Nós devemos resistir a ele. Não subestime. Ele é muito dissimulado. Ele engana muitas pessoas de bem. Muitas pessoas sábias, pessoas cultas. Mas ele faz uma lavagem cerebral. Ele tem as características do anticristo. Não vou dizer que ele seja o anticristo. Eu não vou falar nada que a palavra não diga. Mas ele tem os predicados do anticristo. Ele mente, ele age de forma errada e acusa as outras pessoas de fazerem aquilo que ele é quem faz. Ele é dissimulado, ele dá uma de vítima, ele é um artista, ele chora. Na hora que precisa chorar, ele chora. Ele faz, não, eu ali, eu engano ali, o povo acredita.
Eu chegava nesses lugares, aí eu dava uma estatística que eu não sabia nem o que estava dizendo. Aí eu dizia aquilo ali e o povo acreditava. Não, é muito simples, muito simples, muito simples. Eu sou aqui, eu sou endeusado. Aqui o povo pensa que eu sou Deus. Não, eles não acreditam não que eu roubei, que eu desviei, que eu passei para os ditadores, que eu me vendi, que eu comprei um bocado de gente. Não, 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 não. Ninguém acredita. Basta eu dizer uma palavra e eles caem. Então ele está nesse pensamento, mas eu confio em Deus, que Deus vai tirar as escamas dos olhos dos homens de bem, das mulheres de bem, mulheres de fibra, que lutam defendendo o mal sem nem perceber que está defendendo o mal. São pessoas íntegras que se deixaram levar pelo carisma. Olha, não é à toa, ele tem a característica daquele Jim Jones, que o povo fala muito de alguns anos atrás, eu acho que era nos anos 70, que ele enganou muita gente e ele convenceu o povo de tomar veneno, o povo se suicidar. E o povo se suicidou. Muita gente foi suicídio em massa, porque ele enganou as pessoas. Pessoas boas, que se deixaram enganar. Sabe por quê? Vou dizer. Porque não conheciam essa verdade. Quem não conhece a Bíblia Sagrada é alvo fácil para qualquer anticristo, qualquer carismático. Qualquer um que vem com aquela conversa bonitinha e não sei o que mais lá, o povo acredita. Por isso que a gente tem que ficar firmado nessa palavra. Tudo que fugir dela não vem de Deus, queira não que é morte. E aqui ele disse: nós devemos olhar para as promessas de Deus. Isso sim! E digamos a respeito de cada uma delas, essa promessa é para mim. Eu recebo de Deus esta promessa. Porque Jesus Cristo, ele foi muito claro no seu amor. Ele nos ajuda, ele quer nos salvar. E se algum sentimento de dúvida ou desânimo ainda persistir, derramemos o coração diante de Deus. Senhor, está surgindo uma dúvida aqui. E Deus liberta você dessa dúvida. Ele revela a verdade. E peçamos-lhe que repreenda o inimigo que tão impetuosamente nos inquieta. O adversário é insistente. No momento em que o nosso coração sujeita a desconfiança ou desânimo, o Espírito Santo desperta em nós a fé. Quando vier uma notícia ruim, corra para Deus, que Ele vai te fortalecer. E na fé, você vence aquela notícia. E sopra em nossa alma o vigor divino. É o poder da fé. O Espírito Santo, ele sopra em nossa alma o vigor divino. Aí não tem quem nos atinja. Aí ficamos mais que vencedores em Cristo Jesus. A princípio, não temos consciência disto, mas se com o coração resolvido a andar com Deus, e sem olhar para os lados, continuarmos desprezando toda dúvida e depressão que tenta nos assaltar, logo teremos consciência de que os poderes das trevas estão recuando. Se você resistir ao diabo, ele foge de você. Ele recua. Isso é maravilhoso, é bíblico. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Ele foge de nós.
Se os nossos olhos pudessem enxergar o exército de força e poder que está por trás de nós, cada vez que tomamos posição contra as hostes das trevas e em direção a Deus, quanto terreno o inimigo perderia em seus esforços para nos deprimir e desanimar. Se nós tivéssemos a visão do profeta que disse: Senhor, abre os olhos desse moço. Eliseu disse: abre os olhos desse moço. Porque Eliseu, nada desanimava Eliseu. O menino chega desesperado. Tem um exército aí tentando nos destruir. Eita, desesperado. Ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço. Quando o menino viu, o Senhor abriu os olhos do menino, o menino viu um exército enorme em defesa deles. É assim. O mundo espiritual é uma coisa mais linda do mundo. Quando você recorre ao Senhor, Ele envia um exército de anjos para socorrer você, para atender a sua necessidade. Pois se o crente, aquele cristão mais fraquinho, submeter-se ao Senhor e recorrer a Ele no nome de Cristo e com a fé singela de uma criança, basta aquela fé de uma criança. A criança se joga e o pai segura. Ele se lança para o pai. Essa é a fé que agrada a Deus. Todo o poder de Deus estará ao nosso lado sempre, quando a gente tem uma fé de uma criança que confia no Pai. A nossa alma não pode perder o olhar em direção ao alto. Nós temos um alvo. Nós temos um Pai cuidadoso, bondoso, que zela por nós. Temos de guardar a fé, guardar a esperança, guardar a coragem, conservar os olhos em Cristo. Ó, minha alma, guarda os teus olhos em Cristo. Termina aqui. Que a glória do Senhor, ela seja derramada sobre toda a terra e sobre cada um de nós individualmente, para enchermos o templo do Espírito Santo de Deus com a glória dele. Amém. Vamos orar? Hoje, o Senhor colocou um louvor, mas ele é bem pequenininho, por isso que eu vou ler, porque já está extenso. E eu fico preocupada, mas eu vou porque ele colocou, eu escrevi, que diz assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre nós. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eita Deus! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser e o teu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Receba! Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela melhora na saúde, pelo sucesso no tratamento de Gustavo Maia. Eu quero agradecer a Deus, porque ele disse que nas palavras que ele recebeu neste canal, que não são minhas, Gustavo, estas palavras vêm do Senhor. Ele disse que se sentiu fortalecido, renovado, foi nadar. Ele é um atleta. Ele nada. E ele disse que aí sentiu ânimo para nadar. Ele colocou assim: acredito estar vencendo, porém ainda não terminou nem o primeiro tempo. Ele ainda está no começo do tratamento. Tudo, aí olha só, que coisa maravilhosa o que ele diz. Tudo no tempo e na vontade de Deus. Ele não está apressado, ele não está angustiado, ele não está esperando no quarto trancado, ele está nadando, glorificando a Deus e sabendo que Deus pode curá-lo. E fica tranquilo, ele sabe que está no começo do tratamento, mas ele sabe quem é a pessoa que ele está esperando. É em quem? É no autor da vida. É naquele que tem os dias de nossas vidas em suas mãos, que escreveu cada dia de Gustavo, cada dia meu, cada dia seu. Então não tem preocupação. Muito lindo o que ele disse. Tudo no tempo e na vontade de Deus. Significa que Gustavo entregou tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Muito bem, Gustavo, este é o caminho. Você já descobriu o amor de Deus em sua vida. Por isso que você está em paz. Você está tranquilo. O seu tratamento está nas mãos de Deus. Ah, está no começo do tratamento, ainda está no primeiro tempo. Sem problema. O tempo é do Senhor, como você disse. O tempo é dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele só tem o melhor para nós. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você aprende a palavra de Deus, não tem para onde correr. Você vai aprender a amá-lo. Você vai conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e com todo o seu entendimento. E você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Então, outras pessoas, Gustavo vai ajudar. Com certeza, ele vai falar da experiência dele. Com certeza, eu acho que ele já está ajudando a outros. Quando ele se encontra no tratamento, quando ele está em casa, é toda hora. Sempre Deus coloca pessoas que precisam de nós diante de nós. Aí não sejamos paralisados, devemos falar de nossas experiências. Quem é que está nos dando forças? O mesmo que está dando forças a Gustavo para nadar, para fazer o tratamento feliz da vida em paz, é o mesmo que abriu esse canal e que está me dando forças todos os dias para falar o que ele quer que eu fale. É assim. Eu também quero consagrar ao Senhor a vida de Rita de Cássia, para que Deus sare Rita de Cássia, para que ela dê testemunhos, para que outras vidas sejam alcançadas através do testemunho dela, de Rita de Cássia, que eu entrego a Deus, para Deus fazer, curá-la, curar Hermínio, salvar e curar Hermínio. Sheila e Paulo, eles estão em tratamento da Covid. E Deus, o médico dos médicos, que conhece a Covid de cor salteado, muito mais do que o cientista mais estudioso que existir, o Senhor conhece mais essa Covid. E ele conhece Sheila,
E você também, senhor Paulo. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele sabe qual a sua necessidade e qual a forma de curar você, vocês dois, todos esses que estão precisando do tratamento. Ele sabe melhor do que o melhor médico do mundo, porque ele é o médico dos médicos. Então ele sabe o que está fazendo. Esperamos nele. E Darcos Alexandre, nós sabemos que tem um propósito aí. Se não Darcos, já estava de alta em casa há muito tempo. Mas é porque o testemunho dele vai ser muito bonito. Por isso que ele está passando ainda. Pelo fogo da provação, da enfermidade. Ele, Denilza e seus filhos. Mas tem vitória aí para vocês. Tem vitória aí. Creia. Creia, Denilza. Tá bem pertinho. Deus já fez os rins dele, que estavam comprometidos, voltarem a funcionar. É o mesmo Deus que vai levantar Darcos Alexandre, que vai derramar o maná do céu, que alimenta, que nutre, que dá imunidade, que dá força, que restabelece, que cicatriza feridas. Feridas da alma até. Oh, Deus grande. Deixa que Deus está trabalhando. Espera só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que foi curada, que o Senhor ouviu as nossas orações e restabeleceu a saúde deles. Te agradecemos, meu Pai, por cada pessoa que foi liberta. Inclusive, eu quero te consagrar a vida de Vitor, filho da irmã Aparecida Rosemary e de Francisco, do irmão Francisco. Esse menino, meu Pai, ele está precisando de libertação. E só o Senhor pode libertá-lo. Só o Senhor pode mandar agora um exército de anjos com a espada desabanhada para guerrear contra Satanás que quer tragar a vida deste jovem. Nós entregamos nas tuas mãos esta batalha e te glorificamos pela vitória. Guarda as nossas vidas, Senhor. Abençoe a vida desta irmã e deste irmão, os pais de Vitor. Abençoa a vida de Vitor com salvação, com libertação. Dai estratégias aos pais dele, para que eles saibam com autoridade como agir. Dai autoridade a eles, forças e determinação para fazer tudo o que o teu Espírito Santo mandou fazer. Pai, eu te peço por cada lar que está agora desfeito, que o Senhor chegue com o milagre da restauração. O Senhor é bom nisso. O Senhor é bom em sarar, em cicatrizar, em unir, em libertar. É em tuas mãos que eu entrego, meu Pai. Todas as famílias que estão agora sofrendo por causa de conflitos dentro de casa. Todas as famílias que estão agora passando por aflições, por enfermidades, por dores. Visita cada lar e deixa lá um anjo de retaguarda lá. Um anjo, meu Pai, com a espada desabanhada
só esperando para trabalhar pelo Senhor, em prol daquelas famílias. Abençoa todas as famílias da terra, todos os lares, meu Pai. Abençoa com salvação, com cura, com perdão de pecados, com libertação. Sara a nossa terra, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Receba esta palavra. Que Deus fale grandemente aos seus corações, ao coração de cada um, de forma individual. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Amém.